vezes por aí, que são as pirâmides, né? Aonde o Von Däniken vai nas pirâmides? Ele fala das pirâmides como, como as pedras tendo sido levitadas por alguma forma, que pode ser o som, uma forma de antigravidade, alguma coisa assim. Ele fala que dentro das pirâmides é escuro e que os egípcios usavam uma espécie de lâmpada elétrica primitiva. Tem aquela imagem, né? Parece que é uma lâmpada, assim, com uma serpente dentro. Mas essa, bem legal. Mas essa imagem parece um bulbo de lâmpada, né? Mas na verdade... Sim, ela aí é legal, vou pegar ela aqui. É a serpente primordial expandindo pelo universo, saindo de um lótus. Não é uma... Tem até desenho, fizeram até isso em físico, né? Fizeram físico, botaram no mockup. Fizeram um mockup. Não, e ficou muito legal. Quer achar aí? Eu já achei. Eu não tenho, porque eu acho que... é outro debunking, né? Na minha opinião. Não, mas é legal esse aqui. Vai mandar pra ele? Vou mandar Tá pra bom. ele colocar. Isso. Então aí vocês estão vendo, o Von Däniken, isso é uma das coisas que ele fala, que isso aí é uma lâmpada egípcia, né? E que ela estaria sendo como um filamento elétrico, mas é a cobra primordial que está expandindo pelo universo, saindo da flor de lótus. Isso é uma explicação plenamente aceita em toda a egiptologia, mainstream. É a lâmpada de Dendera. É, a lâmpada do templo de Dendera. Coloca, até mandei aí uma foto da reprodução física. Porque realmente funciona mesmo essa... se você constrói ela no formato de lâmpada... Se você construir, botar um filamento lá e... Não, ela fica bem legal. Vácuo, né? Porque senão o filamento arrebenta rapidinho. Né? Olha lá, tem aí uma... É um mockup, né? Aí, ficou legal. Então, ele fala disso e ele fala que havia outras formas de eletricidade que eles usavam através de pilhas, que eram potes de barro, que eles colocavam... Que é o princípio da pilha mesmo, né? 2 elementos químicos que fazem a reação química, que faz um circuito de elétrons, né? Na verdade, é corrente contínua, não é corrente alternada, né? Não é igual a uma tomada, é igual a uma pilha, né? Corrente contínua. E aí então, na parte do Egito, ele foca nesses itens. As pedras têm que ser levitadas, é impossível construir, eu discordo completamente dele. Que isso é uma lâmpada e que eles usavam essas baterias para alimentar essas lâmpadas. Seria que ter assim, um estádio do Maracanã cheio dessas baterias para uma lâmpada dessa, se fosse o caso, funcionar aí 1 hora, né? Então, na parte do Egito que o Von Däniken fala, para mim, é falso. Tá, qual que é o melhor argumento que você já leu e estudou sobre a construção provável das pirâmides? É de um francês, de um arqueólogo, de um arquiteto francês, ele nem arqueólogo né? Infelizmente não lembro o nome dele aqui. É uma ideia bastante recente, porque você tem aquela ideia das rampas. Né? Você tem todas as teorias aí de levitação, aquele vídeo que você viajou no tempo e você fez, dos Nephilim carregando pedra, né? Pra mim foi força bruta. Por que você tá rindo? Mas como força bruta? Muito trabalho. Muito trabalho. Eles não tinham nem roda. Sim. Tá? Muito trabalho, muito tempo. E você imagina, qual que era a pretensão de um egípcio naquela época? O que ele ia fazer da vida? Ele ia fazer um podcast? Ele ia viajar para passear na Europa? Ele ia colecionar figuras da Marvel? As pessoas daquela época elas estavam lá à disposição do... Então, mas sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte. Do ponto de vista físico, se você pega uma pedra de 1 tonelada, com força bruta humana, já seria quase impossível, sem um maquinário, você erguer. Não, você tem o maquinário lá, no Egito existem todos os desenhos das polias, sim, das cordas. Eu sei. Eles têm corda que tem quase um pé de não, tudo bem. Tá tudo bem. De sisal, aquelas coisas deles. Para 1 tonelada, o maquinário,
rudimentar resolve. Você começa a colocar pedras de 100 toneladas. Não existe força. Mesmo se você junte 1 milhão de humanos, você não ergue uma pedra de 100 toneladas. Não importa a quantidade de os seres humanos Posso discordar de você. Como? Me explique, Tá, me explique. vamos lá. Primeiro, se você tem um sistema de polia, Sim. e você vai dividindo o peso à medida que você coloca jogos de polia, por isso que se você tem... Mas é isso que fala o francês? A ideia do francês? Ele fala mais da construção, Ah. né? Se você tem lá a pedra e você coloca um sistema de... Essa pedra pesa 10 toneladas. Você coloca uma primeira polia, essa pedra já vai pesar metade. Tudo bem. Uma segunda polia, essa pedra já vai para 250 quilos. Uma terceira polia, ela já vai para 125 quilos. Quer dizer, 2 carinha magrinho que nem eu, consegue mexer nisso, né? E aí, então, essa solução é perfeitamente... É que a polia, ela não fica sustentada no ar, levitando. Não. Tem que ter uma estrutura de madeira. Exatamente. Uma estrutura de madeira. De novo, 100 toneladas não suporta. Suporta. Mas são poucas as pedras que tem nas pirâmides que pesam 100 toneladas. As outras pesam 50. Não. A média de lá de grandes, 500 a 1 tonelada. Os blocos principais lá, que são sei lá quantos milhões, né? Que são de arenito, né? Porque a camada externa que era bonita, polida, já era, né? Já usaram para construir casas pelo Cairo, palácio, etc. Essas pedras, elas têm lá por volta de 1 tonelada, 2, 3 toneladas. Então, não é tão complicado assim. Você tendo tempo, o Ale tá rindo, que tempo e força bruta, você faz. O que esse arquiteto egípcio falou? Força bruta. Que força bruta? Força bruta são 60 pessoas puxando a pedra. Não muda nada. 60 pessoas ou 1000 pessoas continuam não erguendo uma pedra de 50, 100 toneladas. Quem disse que precisava erguer a pedra? Como é que ela sobe? Não sobe, ela sobe pelo... Agora eu quero explicar isso que o francês falou. Existem todas essas teorias de como é que essas pedras foram para lá. Então você tem a teoria da rampa principal, você tem a teoria da rampa externa, e esse arquiteto falou, não, a rampa não é externa, a rampa é interna. Já vi essa teoria também. E é perfeito, você tem uma inclinação, que ele fala, acho que é um ângulo de 7 graus, que você arrasta essas pedras até por água molhada, você arrasta essas pedras, você encaixa elas nos lugares. Aí a grande complicação que tem são aquelas pedras gigantes, além do túmulo principal, né, que para mim não era túmulo, de granito, né, que aí não era granito, é granito, que eles têm aqueles andares de granito no meio e uma forma de teto, que aquilo é para distribuir o peso para não colapsar em cima da Câmara do Rei, né? E aí, essa teoria dele, da passagem lateral, que é até estreita, já acharam essas passagens, hoje a teoria mais aceita é essa. Ela não cabe para esses blocos muito grandes. E aí ele fala que aquela câmara, ele deu uma explicação, pena que eu não sabia que ia derivar tanto assim, mas é muito legal isso, que tem na Câmara do Rei, você tem uma galeria curta e uma galeria grande que desce. E aí ele explica que, e é tudo muito plausível, que essas pedras muito grandes, elas foram levadas para lá num sistema como se fosse um elevador de peso. Porque o elevador, ele tem um contrapeso. Né? O elevador, ele não é um carretel de linha que puxa e solta a linha. Ele tem do outro lado desse carretel, ele tem um contrapeso, assim ele precisa gastar muito menos energia, fazer muito menos força para subir um carro de elevador. Então ele prova, esse arquiteto, que nessa câmara grande, essa câmara grande que tem uma existência, para que serve isso? Ali ficava o contrapeso para subir esses blocos de granito gigante. Tanto que descobriram lá resquícios de banha, né, de gordura para fazer a lubrificação, né, para passar os carretéis de madeira com esses blocos, e eles foram montando de baixo para cima. Né? Então essa explicação eu acho muito, muito, muito plausível. Não precisa ter os Néfili carregando as preda, né?
E tem todo o sistema de polias. Ele mostra até... Ele fez uma animação que mostra como as pedras passavam de um ângulo para outro, assim, que subia numa lateral, mas elas tinham que ir, por exemplo, para a esquerda. Aí tinha um sistema de hoist, de guindaste, né? Também com contrapeso de pedra, que se pegava essa pedra, levantava, colocava no outro carrinho para levar. Então, eu acho que... Perdão. Esse sistema de construção, para mim, é super plausível. Hoje, o mais plausível que tem. O Von Däniken não foi para isso, por isso que eu acho que no caso das pirâmides é falso, né? E ele não deriva para isso tudo. O que eu acho que eu concordo com ele é que a idade das pirâmides não é a idade oficial, em torno de 4.000, das grandes pirâmides no caso, né? De Gizé, Quéops, Khafre e Miquerinos. Não é de 4.500 anos, que ela é muito mais antiga. Assim como a Esfinge é muito mais antiga, né? Ele não vai muito para esse lado, ele vai mais para o lado da tecnologia, alien, que as pedras, transporte, sistema de som. Então, por isso que eu dou pro item 7 pirâmides, um falso. Convenci você, Alê? Não. Obviamente que não. Não? Obviamente que não. Eu vou te mandar depois. Não, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos. Vamos fazer um episódio... Vamos não, diga o que é. Não, vamos fazer um episódio só sobre construção das pirâmides do Egito. Mas por que só das pirâmides? Que a gente vai falar, por exemplo, das pedras não, assombrosas. Não, que tem calma. Vamos fazer um episódio, então, só sobre construção. Tá bom. Como foram construídas as pirâmides, as pedras. Eu volto com elementos. Isso, aí você traz mais coisa. Provavelmente você traz eu vou falar vídeo. a mesma coisa, mas... Não, mas daí você traz os materiais, os esquemas, as É que eu não achei que ia ilustrações. derivar tanto para construção por essa parte, porque ele não vai muito por aí. Ele narra uma coisa... Não, a gente só tá falando de curiosidade, na verdade, agora. Mas assim, porque tem... Eu até tô vendo aqui de novo, até coloquei na inteligência artificial, a hipótese ainda mais considerada amplamente seriam das rampas. Internas. É. Rampas internas, né? É porque as rampas externas, elas, se fosse uma rampa só, chegaria no momento que essa rampa teria que ter 3 km de comprimento para ela continuar, para ela ter uma inclinação que fosse plausível para carregar as pedras todas, né?